O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, porque faço sempre o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que nas redes sociais, através do nosso Facebook e do nosso canal no YouTube, o canal Mãe Piedade, nos acompanha. Você que nos acompanha pela TV Horizonte. Permitam-me, de uma maneira muito simples, apresentar um pouco daquilo que pode ser uma vivência equivocada da fé cristã. Talvez até a vivência equivocada de qualquer fé. Eu estou dizendo de algo que Jesus disse que a princípio nós não entendemos muito bem nem damos muita atenção. Especialmente nós, cristãos, vejamos a importância disso. Jesus se encarna para nos conduzir ao Pai. Ele se encarna, ele se aproxima de todos nós, trazendo para nós a vontade do nosso Pai. Mas hoje no Evangelho, Jesus com seus opositores diz: Eu sou do alto, vós sois daqui deste mundo, vós sois de baixo. Eu sou do alto, vós sois de baixo. Entre o alto e o baixo existe uma distância. Inclusive, conforme a altura e a distância, não há comunicação, não se entende muito bem. Ao contrário daqui no Santuário Basílica, que eu lá do alto do Calvário, eu posso falar nessa tonalidade e quem está aqui na porta da ermida entende muito bem. É uma distância muito grande. Jesus, ao dizer, eu sou do alto, vocês são de baixo,
Ele não está querendo dizer que ele é superior. Ele está dizendo que existe um abismo entre ele e as pessoas que o estão questionando nesse momento. Não há entendimento entre eles. Jesus fala uma coisa, eles entendem outra. Ao contrário do que Jesus afirma logo no versículo 29, que é: aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Essa distância entre Jesus e seus interlocutores não corresponde à distância que ele tem do nosso Pai. E aqui não é uma distância física, é uma distância do coração. Porque quando a gente aprende algo com quem a gente ama, das coisas mais simples, como fazer um café, até as artes mais requintadas, como existe aqui na região de Morro Vermelho, senhoras que aprenderam a fazer um bordado que só existe aqui e vem lá de Portugal, dos tempos antigos, e fazer aquilo com carinho, lembrando-se de quem ensinava passo a passo como viver. A mesma coisa quando nós aprendemos o modo de conduzir as circunstâncias, os desafios com aqueles que nós amamos, aqueles que são referências para cada um de nós. Ainda que estejamos muito distantes, fazermos aquilo que nos ensinaram, vivermos com a coerência que nos ensinaram, por amor e responsabilidade. Ainda que exista uma distância física, há uma grande proximidade do coração e do afeto. Mas olhem que coisa, Jesus está, ele que se encarnou, ele está diante de seus contemporâneos, falando com eles, mas o coração de tantos está distante dele. Enquanto ele está num ponto de compreensão da vida, da história, das pessoas, um ponto alto, muitos ainda estão embaixo. E talvez correspondendo àquilo que significa os sentimentos baixos. Uma pessoa de mentalidade baixa. Uma pessoa mesquinha. Uma pessoa frívola. Pessoas descomprometidas, insensíveis. Uma pessoa que faria jus àquele ditado: mas como fulano é baixo. Não baixo de estatura, mas baixo de compreensão da vida, de mentalidade curta. Vejam o abismo que Jesus apresenta. Ele está aqui. E quem, ao crer nele e caminhar com ele, começa a caminhar a uma estatura e a uma capacidade de ver a vida do alto, com outra dignidade, compreendendo a vida de outra forma, as pessoas de outra maneira, a importância de cada um, o cuidado que se deve ter para resguardar não só empregos, não só a saúde, não só a dignidade da família, mas principalmente a globalidade da vida. Começam a compreender o tamanho de um amor que assume a nossa capacidade humana para nos ensinar o que realmente é amar. Mas quem não crê, não consegue atingir essa altura de compreensão da vida e fica lá embaixo. Não, e esse lá embaixo não é que seja menos importante, não. Lá embaixo quer dizer uma pessoa que não tem um horizonte muito amplo,
não consegue ver a vida com amplitude. Olha somente aquele pedacinho. E aí cria uma distância gigantesca. O convite que Jesus faz a cada um de nós é que nos aproximemos dele, para que nós possamos perceber que, próximo dele, nós também estamos próximo do grande amor de nosso Deus. E esse amor, como ele não se esgota e não é mesquinho, um amor que é capaz de dar-se sem medida, se entrega. Agora vejam bem. O que fez com que os homens do tempo de Moisés se revoltassem contra ele? O que fez o povo no tempo de Moisés somente voltar-se para o Senhor depois que foram picados pelas serpentes? Talvez seja porque parte dos sentimentos pequenos, mesquinhos, signifique olhar para o próprio umbigo, para a própria dor. E quando a dor encosta em nós e sentimos a ela, nós então começamos a repensar a vida. É por isso que, quando nós vemos nos noticiários, como por exemplo, mais uma festa clandestina com 250 pessoas encontrada e fechada, é porque essas pessoas provavelmente não tiveram ninguém, ou não conheçam ninguém que tenha morrido. Ou porque os leitos dos hospitais estão lotados, ou porque não resistiu ao tratamento da Covid. Enquanto a dor não nos toca, parece que não aprendemos. E não é necessário isso. Ainda que nós tenhamos muito o que questionar dos procedimentos que foram tomados, como esse tempo, hospitais de campanha que foram fechados, isso tudo a gente pode até conversar, mas mais do que nos preocuparmos em discutir, não seria necessário tomarmos medidas? E a medida que cabe a cada um: máscara, álcool gel, higiene, lavando as mãos. Alguns, no tempo de Jesus e também no tempo de Moisés, desviavam a atenção e ficavam focados em muitas coisas, mas esqueciam de olhar a causa. O povo sofre com as serpentes porque desviou o seu olhar do Senhor. Se esqueceu de quem era o seu Senhor. Os contemporâneos de Jesus se esqueceram de ouvir a Escritura e de ver como a Escritura se realizava em Jesus. E daí começaram a criar distâncias. O mais interessante é que a distância que existe entre Moisés e o seu povo não é uma distância física, é uma distância do afeto, uma distância da compreensão da vida, da escuta. A distância que existe entre Jesus, os fariseus e os judeus também é a mesma distância. A distância da incompreensão fruto de uma má escuta, de um mau diálogo. Talvez seja exatamente isso que nós precisemos corrigir em nós. A capacidade não só de escutar o Senhor, mas a capacidade também de nos escutar, nos compreender. Não digo aceitar. Eu posso olhar para uma jovem, não concordar com que ela viva, mas eu preciso, para respeitá-la, escutá-la e compreendê-la. Podemos ter diferenças, mas não podemos deixar com que
um abismo comece a crescer entre nós. Porque nos abismos que existem, só uma coisa é capaz de criar pontes: o amor, o Senhor. Na liturgia que celebramos, na beleza da vida que temos à nossa frente, no clamor que nós podemos elevar ao Senhor, como diz o Salmo 101. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Vemos uma experiência de alguém que fala para alguém que está acima. No entanto, chega-se a dizer: inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Não está no trecho do que hoje temos. Aliás, versículo 3: de mim não oculteis a vossa face, no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim, ao invocar-vos, atendei-me sem demora. O próprio gesto de inclinar-se já dá indicativa de que se inclina para quem está um pouco mais abaixo. Eu sou do alto, vós sois de baixo. Aqui não está uma condição determinada para dizer: Jesus é superior a nós, somente não. Está querendo justamente dizer que aquele que, ao escutar o Senhor, começa a caminhar na sua história para ver o mundo de um modo diferente, mas ele ainda se inclina, reverente, cuidadosamente, amorosamente, para escutar-nos. Seria muito bom se nós tivéssemos também a mesma capacidade de não deixar com que os abismos entre nós crescessem, de que as indiferenças entre nós se aguçassem, de que a insensibilidade diante do sofrimento de tantos fosse a regra do tempo presente, e que nós tivéssemos a coragem, primeiro, de voltarmos-nos para o Senhor, de coração. Voltando-nos para Ele, apresentarmos a Ele nossas angústias, nossas necessidades, nossos agradecimentos, principalmente. E percebêssemos que com o Senhor nunca estaremos sozinhos. Estaremos com Ele e com o Pai, que não o abandona. Me perdoe, mas eu faço essa pergunta. Nós estamos vivendo num grande abismo do diálogo entre confissões cristãs, entre pessoas, membros da família que vivem na mesma casa, podemos frequentar as mesmas igrejas, podemos ser discípulos do mesmo Senhor. O porquê será que os abismos se aguçam, se acentuam? Por que os abismos das insensibilidades e até mesmo das provocações ganham tanta força no nosso tempo? Será que definitivamente o problema são simplesmente as nossas diferenças ou a nossa negligência em escutar o Senhor? A nossa negligência em escutar o Senhor. A nossa negligência em escutar uns aos outros. A nossa negligência em nos colocar a caminho do discipulado de Jesus Cristo. E os abismos que estão entre nós não seriam também reflexo do abismo que temos entre aquele que está aqui e nos chama a estar com Ele, mas preferimos estar aqui, nas atitudes e nos sentimentos baixos,
mesquinhos e vis? Pensemos e meditemos para que o nosso caminho quaresmal nos ajude a nos aproximar cada vez mais do Senhor, para com Ele continuarmos a nossa caminhada rumo à verdadeira felicidade. Certos de sua grandeza, apresentemos nossas preces.